Júlio César, bom dia, meus respeitos e cumprimentos a toda boa gente de Viçosa. Júlio César, a questão é a seguinte, o presidente da Câmara foi convidado a falar com o promotor de justiça na semana que passou, creio que na quinta-feira, e o promotor de justiça disse, olha, o senhor toma medida para revogar definitivamente esse diploma legal, que de legal nada teve, que foi votado às escondidas, sem prévia convocação e sem prévia inserção na pauta do que seria votado, ou então nós vamos ter que tomar as medidas judiciais necessárias. O presidente esteve lá com o assessor jurídico da Câmara, o Dr. Randolfo. E aí o presidente apavorou e, para não votar a resolução que era da minha autoria, o que ele fez? Ele pediu a Randolfo que fizesse uma resolução substitutiva da minha, ou seja, para a minha ficar prejudicada, e que determinasse nessa resolução que os vencimentos dos vereadores, que eram de 8 mil, iriam ser corrigidos apenas quanto à correção monetária do período em que não houve essa correção. Bom, essa correção monetária de 8 mil resultou em cerca de R$ 9.157, o que é justo. Como é justo para todo trabalhador, e eu venho defendendo isso há muito tempo. Aqueles que vencem, ganham o salário mínimo, tiveram uma correção nesse ano de 7,5%. Muito bem. Então, isso é que aconteceu. O que está errado e que está sendo publicado aí nos meios sociais de comunicação é de que a Câmara mandou e deixou uma redação vaga ou talvez proposital, de que a Câmara reduziu de 12 para 9. Não reduziu, porque o vereador nunca ganhou 12 mil. Porque quando tentou ganhar, veio a ação popular do Kleber, que teve uma liminar, e essa liminar foi mantida pelo tribunal, não é? A decisão agora de 2 semanas atrás, de forma que o vereador nunca ganhou. Se não ganhou 12 mil, não pode se dizer, a Câmara não pode dizer que saiu de 12 para 9. Não, esses 9 são justificáveis e defensáveis. Por quê? Porque, na realidade, trata-se apenas da correção monetária daqueles 8 mil outrora fixados. Tá bom? Então, isso é que precisa ser esclarecido. A Câmara não reduziu de 12 para 8 porque os vereadores nunca ganharam 12, porque, felizmente, o Judiciário impediu e nós temos combatido isso com veemência, esse aumento que não se deseja. Outra coisa que a lei instituiu ontem, e eu achei muito estranho, essa miscelânea. Miscelânea é mistura, né? Essa mistura de assuntos que tem juridicamente, veja bem, juridicamente, organização diferente. Jogaram nessa mesma lei, no mesmo cadinho, no mesmo pote, o aumento futuro para 2029 dos vereadores com um ganho real, ou seja, os vereadores de Viçosa ganhavam 24% do que ganha o deputado que ganha ganham os deputados estaduais. Agora, com essa lei de ontem, aí é que a população poderia reclamar, não quanto à correção monetária, aumentou de 24% da remuneração dos deputados estaduais para 30%, um ganho real de 6%. Tá? Então, esse é o verdadeiro aumento que está embutido nessa lei que veio de cambulhada, né? Veio assim de uma hora para outra, na pressa, para atender e com receio da ação do Ministério Público que poderia vir. Então, o que nós temos? Nós temos numa mesma lei a correção monetária dos 8 mil. É justo. É justo porque todo trabalhador tem direito à correção monetária. Veio um 13º que o Tribunal de Contas já disse que deve ser instituído por lei específica, própria para isso. E veio, por fim, uma correção, um ganho real de 6% na remuneração dos vereadores, para ter vigência a partir
de 2029 com a nova legislatura. Então, isso é que precisa ser esclarecido, tá? Eu acho estranho que tenham colocado tudo numa mesma vasilha, vamos chamar assim, tudo numa mesma vasilha, quando cabia discussão individualizada de cada um desses projetos. Essa pressa, quanto a essa votação que ocorreu ontem, que votaram contra apenas 2 vereadores, esse que vos fala e o vereador Rogério Tistú. Todos os outros, incluindo-se a bancada da esquerda, vamos chamar assim, todos votaram maciçamente nessa lei que instituiu o 13º. Uma coisa muito estranha, porque vocês já receberam no ano passado, eles estavam recebendo 13º, por que instituir novamente? Isso me causa uma certa estranheza. Votar novamente o 13º? Pergunto, não tinham votado, não há lei para o 13º anteriormente? Se não há, houve ilegalidade. Houve ilegalidade. E isso eu vou apurar. Se houve, eu vou entregar esse caso ao Ministério Público também, que tem que tomar as medidas que forem necessárias. Então, é o que eu estou afirmando. Grosso modo, Júlio César, para não tomar seu tempo e da minha boa gente de Viçosa, é isso que aconteceu ontem. Não houve redução de 12 para 9, porque 12 nunca ganharam os vereadores. Corrigiu-se apenas os 8 mil pelo período que esteve sem correção monetária, o que é justo. E seria justo sempre assim, porque o trabalhador brasileiro, quem ganha salário mínimo, tem apenas a correção monetária, e quando tem um leve ganho real de 0,2%, 0,3%, 0,5%. Então, todo trabalhador deveria receber e ter correção nos exatos termos da inflação. Mas como político, os políticos fazem as próprias leis, e começa lá em Brasília, estão mancomunados o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os 3 combinam entre si lá em Brasília, e aí desce tudo para cá. Quer dizer, o cidadão comum há de viver e morrer como cidadão comum. Agora, deputado, senador, prefeito, presidente da República, vereador e juiz são cidadãos de primeira classe. Se você observar bem e com frieza, viu, minha gente de Viçosa? Observando bem e com frieza, nós, quando não estamos na função política, somos cidadãos de segunda classe. De primeira classe são aqueles que fixam as leis e estabelecem os salários deles, os vencimentos, os subsídios, como eles querem. É só isso que eu queria dizer, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, Júlio César, e espero que você tenha um ótimo dia e tenha um ótimo dia, esse dia muito gostoso com essa chuvinha branda, toda a nossa boa gente de Viçosa. Tá certo, vereador. A gente vai continuar.